Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues. E não esqueça de acessar os nossos grupos de WhatsApp através do nosso site Porto e Negócios, onde você terá a oportunidade de participar de inúmeros grupos para debate e fomento, principalmente do negócio no segmento portuário. Quero destacar aqui o grupo de empregos e RH, principalmente nesse momento econômico no qual o nosso país vive, onde inúmeras oportunidades de vagas são compartilhadas nesse grupo. Cirino, no último bloco nós debatemos muito essa relação da crise no portos e a gente sabe que a lei 8638/93, no período de 94 e 97, contribuiu muito pela essa brusca queda no portos em virtude aí de inúmeros trabalhadores irem para a área avulsa. Isso foi um dos fatores que contribuiu vertiginosamente pela situação na qual o porto se encontra hoje? Contribuiu. Não é o fator principal, mas preponderante. Mas teve a contribuição, porque muitos não foram para o sistema avulso, aposentaram, já tinham tempo, né, para aposentar e não quiseram arriscar ir para trabalhador portuário avulso. E aí contribuiu para ter um aumento de beneficiário. Isso aí, seguramente. E também contribuiu também que nós não tivemos os cuidados necessários que tinha que ter no acompanhamento. Então, nós acreditávamos que estava tudo sendo fiscalizado pela Previ, pelos órgãos de fiscalização, e, infelizmente, o acompanhamento não foi feito da maneira como deveria ser. Doutor, a gente vem hoje passando aí por uma briga monstruosa para aprovação da reforma da Previdência. Você acredita que essa reforma vai contribuir efetivamente com o desenvolvimento econômico da forma como vem sendo proposto pelo governo federal, e as medidas que lá estão, de alguma maneira, vão proteger aí os empregados, principalmente do nosso segmento portuário? Na verdade, a minha visão sobre a reforma da Previdência é clara no sentido de que é necessário uma reforma da Previdência, né? Não existe mais um equilíbrio financeiro atuarial. É preciso tomar muito cuidado com relação à violação de direitos sociais, né? Principalmente no que tange, eu entendo que vai ser uma matéria muito debatida em sede de judiciário, a questão de eventual existência ou não de regras de transição, né? Existe um princípio de proibição de retrocesso social que o STF já reconheceu em outras decisões, que pode ser invocado certamente na questão da reforma da Previdência. Muitas pessoas, até dentro do meu convívio e até dentro do segmento portuário, no qual a gente circunda o BIRTA, não sei se essa é a opinião do presidente também, depois eu gostaria de saber a opinião do Cirino, afirmam que essa reforma ela vai atingir efetivamente os trabalhadores e não necessariamente as classes que têm hoje o maior número ou volume de arrecadação ou salarial também. Da forma que está hoje, o grande foco central é o regime geral de previdência social, mais uma vez, assim como aconteceu na emenda constitucional 20 de 98, né? Onde, na verdade, a gente precisaria equalizar um pouco mais o sistema, né? Eu entendo que a utilização, a Constituição já prevê hoje, por exemplo, a utilização do sistema do regime de previdência complementar para servidores públicos quando o valor do benefício deles ultrapasse 5 mil como uma forma opcional. Então, o servidor hoje que recebe mais de 5 mil reais, que é 5 mil e um pouquinho, que é o teto do regime geral, teoricamente, o governo poderia fazer uma transição para falar, olha, nós vamos pagar até aqui, igual o regime geral de previdência, e se você quiser receber além disso, você vai ter que pagar um regime de previdência complementar para poder ter direito a complementar ao valor adicional. Não corre o risco de sofrer o mesmo processo deficitário que hoje o Portos tem? Eu acredito que não, porque assim, a grande questão é que, infelizmente ainda, nós esperamos graves problemas ocorrerem para começar a tomar medidas preventivas, que na verdade acabam sendo paliativas. Sim. Né? Mas que, de certa forma, a evolução do conceito que a gente tem acompanhado da Previc com relação ao controle exatamente
como o presidente falou aqui, dos órgãos de previdência complementar, ele é muito maior hoje do que era lá atrás. Hoje existe uma regulamentação muito mais rígida, existe uma série de formas de controle, né? Freios e bloqueios para evitar que essa situação se configure novamente. Se o doutor me permitir, claro. Faz sentido essa minha colocação? Será que a gente não está fazendo mais do mesmo, apesar de tantos controles? A gente já tem um modelo experimentado e aí nós estamos caminhando para o mesmo tipo de modelo. Vê como é que é difícil. O advogado, ele já é uma pessoa técnica. Não, eu não sou técnico. Quem paga a conta dessa reforma é os trabalhadores, as viúvas, que inclusive vai reduzir, eu não vejo ninguém colocar isso aí, vai reduzir o benefício, não vai poder até acumular que o pai faleceu, pagou, a aposentadoria não vai fazer opção do maior, pelo menos o que está sendo discutido. Quem vai pagar a conta é os trabalhadores do sistema regime geral, isso certeza. Sim. O alvo que eles tentaram, mas o neolobby, a participação muito intensa dos servidores públicos é muito grande, né? Haja visto que as casas têm vários servidores, que acompanha em tempo real, com mais dados, mais possibilidade de fazer alteração, está conseguindo amenizar o impacto nele. Então, o grande trabalhador, não é questão da idade, a idade é secundária, eu acho, é secundária. Hoje tem muita pessoa trabalhando, aposentado, com mais de 65 anos, com 70. Então, a idade não é o fator principal. No seu todo, né, que nós vamos pagar a conta, principalmente da questão dos pensionistas. Essa conta não me fecha, né? Toda vez quando eu faço uma reflexão sobre isso e trazendo para o universo do Portos, né? Hoje a gente tem 10 mil participantes, onde aproximadamente 20% é a classe produtiva. E me parece que no Brasil a gente também tem isso, né? Ou seja, de 20% a 30% é a classe produtiva, boa parte disso é uma fração da máquina pública e o restante está desempregado. Essa matemática, ela não fecha. Será que nós não teríamos de legislar com foco nessa questão, doutor? Não, eu acredito, sim, que, olha, a avaliação é a seguinte, com números de 2017, não são números de 2018, o judiciário brasileiro, ele custa 978 milhões ao ano, certo? Isso é o valor que custa. É o valor que custa. 97,8 milhões, na verdade. O ministro do Planejamento está falando, da Economia está falando em uma economia com a reforma da Previdência de 1 bilhão. Não é isso que ele está falando? Bom, então nós estamos falando que 10 anos de judiciário custam uma reforma da Previdência. É preciso se ver isso. A gente gasta 1,6%. Né? Nós gastamos 1,6% do PIB com o judiciário brasileiro. O custo de um processo médio estadual é R$3.000, processo federal R$4.000 mês. Quanto o judiciário custa? Doutor, eu volto a dizer, não sei se o Cirino concorda comigo, né? Eu quero crer que o negócio, ele fomenta a economia e a economia é que fomenta o emprego. A gente pautar a reforma da Previdência antes de pautar uma reforma tributária no nosso país, uma reforma trabalhista no nosso país, evidentemente que a gente não vai alcançar o resultado que a gente quer. Na verdade, eu acho que a gente está apagando fogo com gasolina. A questão da reforma trabalhista, que aumenta a possibilidade de novos negócios, ela também traz um prejuízo tanto para a empresa como para os trabalhadores, para as empresas e os trabalhadores. Ela não tem uma classificação jurídica. Então, cada tribunal tem um entendimento, cada vara age de um jeito, não é padronizado. Mas em virtude dos interesses que nós temos, em virtude da situação atual, o doutor foi muito feliz nessa colocação, até porque se nós pegarmos a nova geração que hoje está vindo para o mercado de trabalho, ela não tem esses apegos que a minha geração e outras gerações passadas tinham, principalmente com as legislações, os direitos trabalhistas e assim sucessivamente. E a questão que o presidente Cirino colocou aqui é nevrálgica. Né? É importante se pontuar. Quem pacifica reforma legislativa é o Poder Judiciário. Sim. Então, a insegurança que se tem com determinadas reformas, né, existem determinados pontos, né, da própria reforma trabalhista hoje que já estão sendo declarados incondicionais.
Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de chegar ao final do nosso programa, eu queria fazer um questionamento para o nosso presidente e me utilizar da liberdade que eu tenho com o Cirino. Presidente, a gente sabe aí a métrica do governo anterior, e eu sei que você tem um trânsito muito bom, principalmente dentro das instituições e dentro do governo federal também. Qual é a tua percepção dessa agenda, desse novo governo que nós temos hoje no nosso país? Você está confiante com esse novo governo e qual é a tua visão para os próximos anos? Não, eu acredito que o Brasil vai dar um salto a uma qualidade melhor em algumas áreas. Vamos, no caso nosso específico do Porto, acho que o governo tem que montar um grupo de trabalho e atualizar a legislação portuária. Tem que fazer isso. Nós estamos num sistema ainda de indefinição de arrendamento, outorga, todas as atividades portuárias que podem atrair novos negócios ainda está indefinida. Isso aí faz com que os investidores não sejam mais agressivos na questão portuária. Nós temos várias áreas, precisamos ser licitadas, nós temos a questão de várias empresas portuárias que estão entrando com recuperação judicial por indefinição do processo de licitação. Nós temos que ter uma empresa com autonomia para poder negociar com os empresários, com os usuários do porto, uma flexibilização na operação portuária, porque tem ocasião que nós precisamos investir mais numa área do que em outra, então nós precisamos ter essa atualização. Infelizmente, o governo age com a questão portuária, principalmente que é o nosso campo, de uma forma ainda tímida. Cirino, só para finalizar, e doutor, se você me permitir, será que nós temos um acordo velado para tornar o Porto de Santos um corredor de exportação? Tem um acordo velado e explícito. Que, infelizmente, nós, né, da comunidade portuária, incluindo você, como tem uma atuação grande na área portuária, empresários políticos da região, estamos deixando de uma forma secundária essa discussão que vai trazer, no nosso ver, uma alteração no primeiro momento, e eu quero crer que seja só no primeiro momento, prejudicial ao sistema portuário. No primeiro momento, assim, de forma grossa, que eu não sou técnico, mas devia ter alguns debates específicos sobre essa questão aí. Também acredito nisso, e esse é o compromisso do nosso programa, debater em alto nível, fomentando principalmente o negócio no segmento portuário. Felizmente, chegamos ao final do nosso programa e eu queria agradecer muito ao Dr. Fábio. Doutor, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui, levando informações técnicas para essa nossa audiência tão qualificada. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos os telespectadores, obrigado, presidente. Prazer compartilhar essa bancada com você, Maxwell, com o presidente aqui. O presidente falou que eu sou técnico, mas ele tem a história toda na ponta da língua e na cabeça. Isso faz muita diferença e é muito relevante. Sem dúvida nenhuma. Presidente, obrigado pela presença aqui. Eu sei que toda vez que eu lhe convido, você sempre arruma um espaço na tua agenda, que é bastante concorrida, para estar aqui juntamente conosco no Porto de Negócios. Eu que agradeço, Maxwell, e queria dizer aí aos participantes do Porto que nós vamos fazer a discussão específica com a categoria, vamos chamar em reunião, vamos tentar atualizar e buscar a saída de consenso entre ativa e assistida. Mais uma vez agradeço e acompanhe o seu programa. O Porto é um local de debate, embora que seja mais de negócios, mas os sindicatos podem contribuir. O negócio fomenta, evidentemente, o emprego dentro do segmento portuário. Porto de Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, não tenha medo de desistir do bom para poder sempre o excelente. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman e Grupo Intersat. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV, 22 anos.